Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje vamos falar de 3 visões escatológicas cristãs que é do seu interesse. Eu vou falar da visão futurista, da visão pré-milenista e a visão tribulacionista. Não saia daí, porque você vai aprender muito da palavra de Deus conosco hoje. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Fazendo assim, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será o primeiro a ser notificado. E você estará também nos ajudando a trazer mais conteúdos para o canal. O assunto de hoje é escatologia. Eu sou um amante, eu sou apaixonado por esse tema, porque escatologia é a doutrina que trata das últimas coisas ou do tempo do fim. E dentro da escatologia temos várias escolas que tratam desse assunto de diversas formas, que têm a sua forma própria de interpretar a escatologia. A escatologia em si não é um assunto muito fácil de se lidar, até porque se fosse tão fácil assim, nós não teríamos várias visões diferentes. Porque a primeira visão que a gente pode encontrar, a gente pode abordar dentro da escatologia é a visão futurista. Dentro desta visão se trata de coisas que o Apocalipse ele vai se cumprir no futuro. Por isso, já de cara, ele recebe o nome de visão futurista do Apocalipse. E na escola futurista, vemos uma interpretação futura dos acontecimentos apocalípticos. Por sua vez, os futuristas têm no livro de Apocalipse um livro essencialmente escatológico, tratando dos eventos mais eminentes à segunda vinda de Cristo. Esse método de interpretação, ele ganhou gradativamente a adesão de protestantes evangélicos e principalmente dos pentecostais após a propagação do dispensacionalismo, que veio surgir desde o século XIX. E a maioria das igrejas pentecostais que adotam, ou a maioria delas adotam a visão futurista, eles veem no livro do Apocalipse se cumprirem de forma, na sua íntegra, no sentido do futuro, abordando as coisas que estão por vir, tratando de dispensações e outros fatores bem importantes também. Segundo essa doutrina, que em parte parece recente, Deus salva a humanidade de forma diferente nas diversas dispensações. Foi o que eu disse anteriormente. Quem acredita, quem observa, quem faz parte da escola futurista, ele está, de uma forma ou de outra, vocacionado ou vinculado às dispensações. E dentro das dispensações, nós encontramos várias. Por exemplo, dentro do grego, da palavra original dispensações, no grego, nós encontramos a palavra oikonomia, que significa literalmente lei ou administração da casa, referindo-se a diferentes formas de Deus atuar no mundo. Por isso, Deus atua de forma na base da lei dentro da casa. Basicamente, o futurista ou o dispensacionalista, ele vê 7 dispensações. Eu não irei aqui ler o texto de cada um desses conteúdos para você, mas eu quero deixar algumas referências sobre as dispensações. Por exemplo, temos 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Anote aí, dispensação da inocência. Gênesis capítulo 1, você vai encontrar isso registrado no livro de Gênesis capítulo 1, verso 1, e logo depois Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 7. A segunda dispensação, dispensação da consciência. Gênesis capítulo 3, verso 8, e logo Gênesis capítulo 8, verso 22. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, é o governo humano. Gênesis capítulo 9, verso 1, ou também Gênesis capítulo 11, verso 32. A quarta dispensação é a dispensação da
promessa. É quando Deus estabelece a sua promessa ao homem. Gênesis capítulo 12, verso 1 e Êxodo capítulo 19, verso 25. A quinta dispensação é a dispensação da lei. Êxodo capítulo 20, verso 1 e Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 4. A sexta dispensação é a dispensação da graça. Para nós que cremos no mover dispensacionalista de Deus, da forma de Deus operar e agir dentro da raça humana, dentro da humanidade, nós estamos vivendo atualmente o que nós chamamos de dispensação da graça, onde a graça de Deus está sendo manifesta no meio da humanidade, juntamente fazendo uma parceria, um trabalho conjunto com a igreja. A sexta dispensação, que é a dispensação da graça, você vai encontrá-la em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, e depois você também pode encontrá-la em Apocalipse, capítulo 20, verso 3. E por fim, a última dispensação, que nós reconhecemos, que nós chamamos de a dispensação do reino milenar. A dispensação do reino milenar, ela está encontrada, registrada em Apocalipse capítulo 20, verso 4 e também no verso 6. Em cada dispensação, o Senhor se revela de uma forma à humanidade, e a humanidade ela é testada em sua resposta de Deus a esta ação. Em cada dispensação, a humanidade, você pode observar que ela falha. E aí, o que Deus faz? Deus inicia um novo ciclo, dando a oportunidade para o homem. No dispensacionalismo, há uma dicotomia entre Israel e a igreja. Ou seja, a igreja surge como um parêntese em revelação ao plano divino para Deus. Olha só, eu quero deixar claro para dizer que não é uma substituição, Por aí a gente encontra abordar a teologia da substituição, mas de forma nenhuma a igreja está substituindo em Israel. O que nós entendemos que a igreja ela surge como um parênteses, em relação ao plano divino para Israel. Um tipo de plano B, se pudéssemos assim dizer. Porque na segunda vinda de Cristo, que será invisível para o homem, ocorre o chamado arrebatamento secreto dos cristãos. Enquanto os judeus e os demais que permanecerem, que estiverem na terra e passarem por um período de 7 anos de tribulação, durante os quais ainda não são testados, até que o reino de Deus seja estabelecido de forma definitiva. Observe bem que para a palavra arrebatamento nós temos 2 significados, ou seja, nós encontramos a palavra no latim, que no latim ela quer dizer raptus, que é a mesma coisa que ser arrancado ou raptado. Arrancado à força, e nós temos também a palavra no grego, que quer dizer harpazo. A ideia básica é remover ou retirar ou arrebatar de forma repentina. Vocábulo grego harpagesometa significa arrebatado poderosamente às nuvens. Observe que o grego ele é mais diretivo, ele é mais contundente, ele é mais direto. Ou seja, harpagesometa significa arrebatado, arrancado, tirado, levado poderosamente às nuvens. Possivelmente isso seja nuvens de glória, fazendo uma referência ao texto bíblico. Agora, em harpazo, há um tempo verbal futuro passivo usado para desenvolver, usado para descrever a ação como se fossem roubados, como se fossem levados repentinamente, e que ambos, de forma furtiva, apropriaram-se de seus despojos. É como se alguém fosse numa guerra, o texto está dizendo, e a palavra está dizendo, é como se alguém fosse numa guerra, vencesse aquela batalha e levasse os despojos, ou seja,
tudo aquilo que sobejou, tudo aquilo que foi fruto da vitória, isso então foi levado. É o sentido que se dá ao arrebatamento, de forma que o bem vence o mal. Só para você entender de forma mais simplista, é como se Deus estivesse vencendo as forças das trevas, Jesus vencesse o mal e então ele leva a igreja, ele leva os santos, ele leva os salvos como despojos desta grande vitória em Jesus Cristo. A expressão arrebatar, ela também demonstra uma ação com violência. Quantas as vezes que você vê essa palavra arrebatar, rapatio na Bíblia, é algo que foi feito de forma violenta. Em várias versões da Bíblia você vai encontrar essa distinção. Agora, para que você entenda um pouquinho mais sobre a doutrina do arrebatamento, a doutrina do arrebatamento secreto, ela foi criada por John Nelson Darby por volta do ano de 1830 e se difundiu durante o período do século XX, graças a Scofield Reference Bible, ou seja, a Bíblia de referência Scofield, que foi uma Bíblia lançada no ano de 1909. Essa maneira de interpretar o Apocalipse, ela trouxe até uma série de livros e filmes que muita gente conhece, como Deixados para Trás, ou originalmente no inglês Left Behind, de Tim LaHaye e Hal Lindsey. Porém, é importante lembrar que todo dispensacionalista, ele é futurista. Olha só, todo dispensacionalista, ele é futurista. Porém, no entanto e contudo, nem todo futurista ele é dispensacionalista. Os futuristas críticos do dispensacionalismo, eles creem no milenarismo. Eles creem no milenarismo clássico, segundo o qual não há dispensações nem distinção entre Israel e a igreja cristã em relação aos eventos finais. Porém, de uma forma ou de outra, no futurismo, a principal objeção é que remove do livro qualquer contexto histórico e o Apocalipse se torna relevante apenas para a última geração do tempo do fim. Agora eu quero falar do pré-milenista. O pré-milenismo é uma escola que aborda na escatologia cristã a crença de que Jesus retornará fisicamente à Terra, chamada a segunda vinda antes do milênio. Uma idade de ouro literal de 1000 anos de paz na Terra. A doutrina é chamada de pré-milenismo porque sustenta que o retorno físico de Jesus à Terra ele ocorrerá antes do milênio. O pré-milenismo é baseado em uma interpretação literal do livro de Apocalipse no capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 6 do Novo Testamento, que descreve o reinado de Jesus em um período de 1000 anos. A visão pré-milenista ela não é sustentada pela maioria dos cristãos. Denominações como ortodoxia oriental, ou catolicismo, ou até mesmo o anglicanismo e o luteranismo são geralmente amilenistas e interpretam o Apocalipse 20, verso 1 e 6, como pertencente ao tempo presente, que é uma crença de que Cristo atualmente reina no céu com os santos que partiram. Tal interpretação vê o simbolismo do Apocalipse como se fosse referindo a um conflito espiritual entre o céu e o inferno, ao invés de um conflito físico na Terra. Já os amilenistas não veem no milênio mencionado no Apocalipse como pertencendo a 1000 anos de literais da igreja, ou a 1000 anos acontecimentos literais, mas sim como forma simbólica. E veem o reino de Cristo como já presente na igreja, começando com Pentecostes lá no livro de Atos dos Apóstolos. Falando novamente sobre o pré-tribulacionista, nós entendemos que essa visão, ela defende que a volta de Cristo, ela se divide em duas etapas. A primeira, de forma secreta para buscar a igreja, que é o rapatio, que é o arrebatamento, né? Ele virá em glória e sendo também visível a todos após o período da grande tribulação. É interessante
a gente fazer essa diferença, essa separação. A primeira vez ele vem de forma secreta, ele leva os santos, ele arrebata a igreja, e a segunda vez ele vem de forma visível. Ele é usado aquele texto que Jesus desce e pisa no Monte das Oliveiras. Quando ele coloca os pés no monte, então o monte se fende, se abre e todos o verão. E é por conta desse arrebatamento secreto que essa posição é chamada de pré-tribulacionismo. Porque o pré-tribulacionismo ele está diretamente ligado ao dispensacionalismo clássico, foi o que eu disse anteriormente, e ao método futurista e literal de interpretar o livro de Apocalipse. Embora nem todos que adotam o método futurista são dispensacionalistas clássicos. Existem muitos futuristas que são pré-milenistas e pós-tribulacionistas. No pré-tribulacionismo, geralmente existe uma completa distinção entre a igreja e Israel. O pré-tribulacionista, eles dizem que basicamente Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram, fazendo assim que a igreja agora assuma um papel importante na história. Portanto, como existe um plano especial para Israel, a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, que será um período onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios, sobre aqueles que ficaram na terra, e também um momento específico no tratamento de Deus com Israel. Esse período em que a igreja será tirada da terra é chamada de grande tribulação. É onde desemboca, é onde inicia o período da grande tribulação. A igreja é tomada, a igreja é levada no rapazzo, ela é tirada da terra, então virá o falso Messias, o falso rei da paz, aquele que estabelecerá uma falsa paz entre Israel e o mundo, um período de 3 anos e meio, e depois essa falsa paz, esse contrato de paz será quebrado, dando então continuidade então aos 7 anos, que chamamos de 7 anos de tribulação. Esse período em que a igreja será tirada da terra é chamado de o período da grande tribulação, um período que durará 7 anos, considerando uma abordagem do livro de Daniel, das 70 semanas registradas no livro de Daniel, no capítulo 9. E ele aborda uma leitura mais específica também do livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 13, que no caso seria propriamente a 70ª semana. Os textos mais utilizados para defender o arrebatamento pré-tribulacionista são Romanos capítulo 8, verso 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, capítulo 4, 17, capítulo 5, verso 9 e, por último, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Um argumento muito importante e muito usado é que após o capítulo 4 do livro de Apocalipse, a palavra igreja, ela não é mais encontrada no livro de Apocalipse, até aparecer novamente lá no final do livro. Dentro dessa linha de interpretação, durante o período de grande tribulação, a igreja estará nos céus, ou estará no céu, participando de um evento chamado de Bodas do Cordeiro. Tá aí para você a nossa explicação sobre as 3 correntes escatológicas: futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Espero que você tenha gostado e tenha sido abençoado. E você já sabe o que fazer? Se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações e lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, shalom. Um beijo no seu coração. Naim lehakir lehitraot.